Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Neste dia, nós contemplamos o Evangelho de Marcos, continuamos a leitura do Evangelho de Marcos nessa segunda semana do tempo comum. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É a pergunta que se faz a partir desse trecho do Evangelho, que nós ouvimos na missa deste dia. Convido a você, se tem uma Bíblia aí perto, assim, tome-a para que possa acompanhar comigo a leitura e depois uma pequena reflexão. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes, ou os herodianos, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus entrou de novo na sinagoga. Estamos ainda na primeira parte do Evangelho de Marcos. Jesus está na Galileia, começando a sua pregação. A pregação que passa por dois meios: pela palavra, mas também pela ação. A ação em favor aos pobres, aos doentes, aos marginalizados. Jesus ensina com a palavra. Jesus prega o reino de Deus, a chegada, a proximidade do reino de Deus. E Jesus age em favor dos que sofrem, de todos os que sofrem. Na sinagoga. A sinagoga era o lugar do encontro de todo israelita para a meditação, para a oração e para o estudo da palavra de Deus, da lei de Deus. E é exatamente na sinagoga que se dá essa passagem. E no dia de sábado, Jesus cura um homem de mão seca. Está com a mão endurecida. É alguém que está no canto, porque Jesus depois o chamará para o meio. Está no canto. É sinal ou não de estar à margem, enquanto os outros estavam no centro, participando da discussão, da oração, do debate, do estudo da palavra de Deus. Ele está lá no canto. Jesus pergunta para todos que observavam o que ele haveria de fazer para depois acusá-lo, pois era sábado. No sábado não se poderia fazer nada. E isso ensinava a própria lei de Deus, que se meditava na sinagoga. Olha bem, é na sinagoga, num sábado, que Jesus ensina pela prática o que é de fato a palavra de Deus, o que é de fato a vontade de Deus, qual é de fato o mandamento de Deus. Deixar alguém morrer ou salvar uma vida? Fazer o bem ou fazer o mal? E eles observavam Jesus para ver se Jesus faria alguma coisa em dia de sábado, para depois poderem acusá-lo. Jesus olhou em volta deles, ou em volta dele, com tristeza, pela dureza do coração. A dureza do coração de quem tenha uma religião ou uma fé, ou pensa que a vontade de Deus é muito endurecida, é muito legalista, e não se preocupa com a vida do ser humano que sofre. Olhou com tristeza, porque eram de coração duro, porque eram duros de coração. E disse ao homem de mãos que estava ali com a mão seca: estende a mão, vem para o meio. Ele estendeu a mão
e ficou curado. Vem aqui para o meio, levanta-te. A primeira coisa, levantar-se, devolver a dignidade, ficar aí prostrado pelos cantos. Mas vem para o meio, estende a mão. O homem estendeu a mão e a mão ficou curada. Quer dizer, recuperou a dignidade da pessoa, que estava à margem, prostrado. Agora ele está no meio com a mão curada e pode participar. Jesus salva. Jesus quer a vida, a dignidade das pessoas. E essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não deixemos que a nossa fé também se torne uma fé legalista, que pensa que a vontade de Deus é cumprir simplesmente preceitos, meramente preceitos, e não olhamos para a vida ao nosso redor. Não olhamos para o nosso redor contemplando os que sofrem. E os que se alegram também, mas especialmente para os que sofrem. E aqui, o último versículo dessa passagem de hoje nos diz que os fariseus e os herodianos, ou os partidários de Herodes, saíram e tramaram contra Jesus. Como haveriam de matá-lo? É a primeira ameaça contra Jesus. Logo no início do evangelho, Jesus já está ameaçado. Já começam a tramar, as forças do mal já começam a tramar a morte de Jesus, que é o bem. Conseguirão levá-lo à cruz, mas o mal não terá a palavra final, porque Deus ressuscitará Jesus. Como Jesus mandou que aquele homem se levantasse, Deus levantará Jesus dos mortos, de entre os mortos, para também nos levantar dentre os mortos, nos dando a vida e a vida em plenitude. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos dê paz e que não haja ninguém pelos cantos, mas que todos nós possamos participar da vida, estar no meio, integrados, vivendo plenamente felizes. Que Deus vos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se for possível, se inscreva aqui neste nosso canal. Um abraço.